Agora é a hora dos corajosos e não dos covardes, daqueles que se colocam à frente da batalha. Olá e seja bem-vindo. O Senado Federal está jogado às baratas, após se entregar de 4 a um outro poder da República. O senador Portinho explica por que o Congresso teria sido jogado às traças. Segundo o parlamentar, há 2 fatores principais para essa situação. O primeiro seria a interferência constante da Suprema Corte no funcionamento do Congresso Nacional. O segundo ponto destacado pelo senador é a estratégia do governo, em conluio com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para enfraquecer os trabalhos da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, esvaziando as atividades legislativas para ganhar tempo e permitir que a base governista pressione parlamentares a retirar suas assinaturas em apoio ao colegiado. Ora, o que Alcolumbre está fazendo trata-se de um verdadeiro tapa na cara da população brasileira. Veja. Quem dera que todos pudessem olhar para esse plenário nesse momento em que estamos aqui, apenas eu, você, já deixou o plenário nesse momento o senador Randolph, também vi aqui o senador Cleitinho mais cedo, o senador Girão, o senador Isalci, o senador Esperidião Amin. É bom dizer os nomes de quem estavam presentes. O senador Irã estava presente hoje também, senadora Soraya. Mas é muito triste subir nessa tribuna e ver um Senado vazio. Aliás, essa é a cara e a imagem do Senado Federal. É a cara e a imagem do Congresso Nacional, que se deixou se deixou vencer por um outro poder, que é o Poder Legislativo. Parabéns aos envolvidos. O Poder Judiciário, aliás. O Poder Legislativo se deixou vencer pelo Poder Judiciário. E a imagem hoje é a que melhor reflete esse plenário vazio, nesse momento apenas com a sua presença importante na presidência, senador Chico, e com a minha do senador Randolph, aqui também presente. É muito ruim para o Poder Legislativo ser vencido pelo Judiciário e se entregar dessa maneira, com cadeiras vazias, numa terça-feira de trabalho, e que amanhã se repetirá. Respeito à representatividade do presidente Alcolumbre, seus compromissos. Esteve na China durante muitos dias e o Senado esteve vazio e com a sua pauta vazia. Está agora em Nova York, mas não temos atividade parlamentar aqui. Já avançamos para o penúltimo mês antes do primeiro recesso do ano. O que votamos até aqui? Datas comemorativas, autorizações, lemos proposta de emenda constitucional e a imagem é esse Senado vazio. Na semana passada, cancelaram audiências públicas fundamentais, como, por exemplo, a discutir a reforma do Código Eleitoral, que precisa ser aprovado nessa casa até junho, para que possa voltar à Câmara e, no tempo hábil para as próximas eleições, possa fazer os ajustes necessários, que tardam e são essenciais. Na semana passada e nessa, em razão do lamentável óbito do pai do senador Eduardo Braga, mas havia audiências públicas previstas, senador Amin, para discutir a reforma tributária. E já soube que o relator, em que pese seu infortúnio, que todos nós lamentamos, do óbito do seu pai, disse que não vai mexer no calendário. Então, nós vamos de um Senado vazio para o atropelo, senador Amin. Enquanto isso, o Poder Judiciário faz de gato e sapato esse Congresso Nacional. O senador Randolph, que está aqui, quando será a próxima sessão do Congresso Nacional? Ou também será o Congresso Nacional esvaziado em suas sessões? Por quê? Porque alcançamos as assinaturas suficientes para a importantíssima CPMI, que vai cuidar dos aposentados, que o governo não cuidou, que o governo foi lá e meteu a mão nos seus bolsos, nos bolsos dos aposentados brasileiros. E a nós aqui, o que cabia foi feito. Foram 223 assinaturas de deputados federais, 36 assinaturas de senadores, e me incluo nessas, pela abertura da CPMI, assim como Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues.
Porque isso não é uma disputa entre governos, isso é o dinheiro dos aposentados. Diz respeito à devolução por quem roubou esse dinheiro. E nós precisamos da sessão do Congresso urgente, porque é lá que deverá ser aberta a CPMI. E nós não temos nem hoje, nem semana passada, e provavelmente, sei lá quando teremos, o presidente do Senado aqui para se comprometer em levar na primeira sessão do Congresso a abertura da CPMI, que é urgente. O que me parece é que estão usando uma tática de arrefecer esse Senado Federal, porque quando a temperatura sobe, dá trabalho. Mas a gente teve recentemente uma decisão da Câmara dos Deputados, que é parte desse Congresso Nacional, que foi cassada. Uma decisão amparada na Constituição, Constituição que foi rasgada pelo Poder Judiciário, e eu quero me referir não a todo o Poder Judiciário, mas principalmente ao STF, que desconsiderou mais uma vez a importância desse Poder Legislativo e que ele próprio permite isso, exatamente a imagem desse plenário vazio. Uma decisão respaldada pela Constituição que susta a ação penal em face do deputado Ramagem, dessa perseguição, essa sanha de perseguir politicamente opositores que tomou o STF e o Congresso Nacional, esse Senado vazio, silente. E nós somos cobrados com razão lá fora. Quiséramos nós, eu digo a quem nos assiste, pelo menos público, nós temos, embora não tenhamos aqui mais senadores como deveriam, embora tenhamos aqui uma pauta vazia, eu clamo e me dirijo a quem nos assiste. Nós somos apenas 32 senadores nessa oposição, somos muitos, mas não somos a maioria. Então prestem atenção em 2026 nas eleições, porque em 2027 nós seremos maioria e esse Senado vai funcionar finalmente. E nós vamos enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho medo de fazer o que precisa ser feito. Não tenho rabo preso. Tenho 20 anos de política. Não tenho uma ação na justiça na minha vida. E posso estar aqui para fazer o que tem que ser feito. Porque essa imagem do plenário vazio, ninguém suporta mais. A ausência dos senadores na defesa, seja dos aposentados do Brasil, que deviam estar todos aqui na tribuna cobrando o governo, que os roubou, seja a sua ausência desse Congresso na questão que diz respeito à decisão da Câmara e desse Senado silente, devia estarmos todos aqui, todos os senadores, além dos poucos que estão, mas teríamos que ter mais brigando para que essa decisão não possa ser sustada. Está se gerando um impasse institucional e toda situação de impasse é muito grave e muito cara para a democracia. Abram o olho, STF. Esse impasse tem que ser superado e não será, eu imagino, com autocrítica de vocês que não as têm, que aqui eu já clamei diversas vezes pela autocrítica, já cansei e já entendi que o STF, ele quer se sobrepor a esse poder. E olhando esse plenário vazio, parece que está conseguindo. Mas seremos maioria em 2027 e teremos homens aqui dispostos, como Vossa Excelência, senador Chico, a trabalhar, porque temos pauta. Não vamos aceitar o atropelo de uma reforma tributária ou de uma reforma eleitoral se passamos 2 semanas aqui no Senado vazio, com a ausência do seu presidente, que precisa sim, senador Davi, ser chamado à responsabilidade, porque o país exige a sua presença aqui. O país exige tratar no Congresso, na próxima sessão, a abertura da CPMI dos aposentados, para a gente descobrir o caminho desse roubo e que seja devolvido por quem roubou, porque se devolverem, como quer o governo, por dinheiro público de novo, será mais uma oportunidade de roubo, mas será o roubo do roubo. E isso é um assunto que esse Congresso tem que estar debruçado numa CPMI, assim como a decisão que o STF tomou de sustar, de cancelar, de cassar
a decisão da Câmara dos Deputados que sustou a ação penal contra o deputado Ramagem é inconcebível e deveria estar aqui todos os presidentes de poder ouvindo os seus parlamentares e traçando que estratégia diante esse impasse tomará. Agora é a hora dos corajosos e não dos covardes, daqueles que se colocam à frente da batalha e não aqueles que se furtam, se omitem e somem à vista de um Senado vazio, completamente esvaziado como hoje. Lamentável, eu estou aqui, quero discutir as pautas que interessam ao Brasil, como Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Aonde estão, além dos que eu citei, aonde estão os nossos outros senadores? Chega de viagens, chega de gasto de dinheiro público. Vamos trabalhar. No entanto, surge uma pergunta inevitável. Não foi justamente o senador Portinho, assim como outros parlamentares conservadores, quem apoiou a eleição de Davi Alcolumbre à presidência do Senado? Se hoje ele faz manobras consideradas absurdas e vergonhosas e favoráveis aos interesses do presidente Lula, não seria também responsabilidade daqueles que o colocaram no cargo? Afinal, se o senador reclama das atitudes de Alcolumbre, como priorizar viagens internacionais ao lado do presidente petista e deixar o Congresso paralisado, caberia repensar o voto dado anteriormente e assumir sua parcela de responsabilidade nesse cenário.